Galera, estamos de volta em mais um vídeo da nossa playlist Remédios para Emagrecer. E uma coisa que muita gente me pergunta, paciente, enfim, colegas, amigos, familiares, se remédio para emagrecer vicia. Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Solta a vinheta aí, marido! Tudo! Então, galera, depende de qual classe de medicamentos nós estamos falando. Normalmente, quando nós falamos de vício em remédios para emagrecer, o paciente já pensa em sibutramina, pensa em anfetaminas, fenproporex, mannitol, enfim. E alguns pacientes até pensam que todos os remédios para emagrecer viciam, o que não é uma verdade. Alguns medicamentos, principalmente aqueles que mexem com muitos neurotransmissores cerebrais, eles podem de fato viciar, como por exemplo as anfepramonas. A sibutramina eu não vejo isso não, apesar de ela mexer com muitos neurotransmissores cerebrais, ela não dá essa dependência, sabe? Não dá essa bad trip quando você está no desmame. Então, de fato, medicamentos para emagrecer, eles podem sim viciar. Não são todas as classes. Isso se refere principalmente à classe das anfetaminas, certo? Que são medicamentos que mexem com muitos neurotransmissores cerebrais. No geral, o que acontece é importante nesse caso também que o paciente ele faça o acompanhamento não só durante o processo de emagrecimento, mas também depois que ele alcançou o peso e durante o desmame do medicamento. E algumas vezes acontece o seguinte, do paciente abandonar o tratamento quando ele chegou no peso. Ele mesmo suspender, ou tomar o remédio quando quer, ou quando lembra, ou achar que vai ter que ficar tomando e ficar só querendo buscar receita. Isso também costuma acontecer. E esse não é o certo, não é a melhor conduta. A melhor conduta é você chegou lá no seu peso ideal. O teu médico vai fazendo gradativamente o desmame da medicação, de forma que você já consiga, vá se sentindo mais seguro para você ir caminhando com as suas próprias pernas. Então o remédio ele é uma coisa assim, vamos dizer, uma coisa boa, tá? Até porque o remédio foi criado justamente com algum determinado propósito, certo? A gente não precisa ficar aí sofrendo, tentando tudo, né? Sem ter uma muleta, um suporte durante um determinado tempo. Então ele é assim, ele é como se fosse sua bengala, para que você possa caminhar com as suas próprias pernas a partir dele. Então, é basicamente isso que o remédio vai fazer. Mas durante esse processo, durante esse uso do medicamento, é aquilo que eu falo sempre, é importante que você aprenda a caminhar com as suas próprias pernas, aprenda a ser autorresponsável pela sua alimentação, pela sua prática de exercício, pela sua própria vida, pela sua própria saúde. Tendo feito isso, meu amigo, de fato esse remédio não vai viciar. Mas é importante que se faça um desmame. Até quando eu faço algumas formulações, assim, ou quando eu uso algum medicamento controlado que não vicia, eu gosto de ir desmamando também de uma maneira gradativa. Eu acho isso que é na minha prática. Muito grande que a pessoa sofre. Sim, é um ônus muito grande que você assume. E uma responsabilidade, né? Sim. O paciente, né, que você está falando. Quando ele faz isso, é um ônus muito grande que você assume. Não é legal, não é um sintoma muito legal quando você meio que abandona o tratamento, não. Pode dar uma bagunçada. E a gente está aqui justamente na ortomolecular, justamente para equilibrar, corrigir esses desequilíbrios quando a gente está nesse desmame. A gente aumenta uma coisinha aqui, bota um fitoterápico ali, né, uma vitaminazinha aqui, para poder ir desmamando você de uma maneira segura, de uma maneira que você não tenha esses efeitos colaterais do desmame do medicamento. Largar o tratamento, a moda... não largue o tratamento. Nenhum tratamento, de fato, você deve abandonar a moda arrogância. Eu tomo isso quando eu me sinto isso. Eu tomo não sei o que. Isso serve para remédio de dor de cabeça.
Tomo dipirona quando eu sinto dor de cabeça. Isso serve para remédio de dor de cabeça. Agora, quando você está tratando de uma patologia crônica, como a obesidade, como a hipertensão, como diabetes, você também precisa fazer isso de uma forma gradativa. Não adianta você... Vou te fazer uma pergunta. As pessoas falam que crônica, né? Doenças crônicas. Você então acha que a obesidade é uma doença crônica? Acho não, tenho certeza. A pele fica infeccionada? É uma doença crônica. É uma doença crônica. Não tem obesidade aguda. Entendi. Já conhece alguém que dormiu magro e acordou gordo? Não, mas não é? As pessoas às vezes podem confundir, não é? Não, doença crônica é toda aquela que ela leva um tempo, tanto para acontecer, quanto que ela tem um tempo de duração, tá? Então, uma doença aguda, por exemplo, é uma gripe. É uma dor de ouvido, é uma doença aguda. Uma infecção urinária baixa, é uma doença aguda. Um infarto, a pessoa infartou, é um infarto agudo do miocárdio, é a amidalite. Então essas são doenças agudas. E doenças crônicas são aquelas que elas perduram durante um determinado tempo. Você vai conviver com aquilo durante aquele determinado tempo. Mas você também pode modificar aquilo. E como que você pode modificar aquilo? Como que você pode modificar? Por isso é que não, o estilo de vida. Por isso é que você não consegue emagrecer do dia para o outro. Não, esse é um dos motivos. Você precisa ir corrigindo uma série de coisas. A pessoa já está cronicamente inflamada, você tem que reduzir aquela inflamação toda. Gente, tudo aquilo que você tem em excesso no seu corpo, se você tem tecido adiposo em excesso, você tem inflamação. Se você tem hormônio em excesso, você também tem inflamação. Se você tem água em excesso, você também tem alguma coisa, tem alguma patologia. Então, é basicamente isso, né? Tudo que está em excesso está também disfuncional. Acabei fugindo um pouquinho do tema, né? A gente estava falando de remédio vicia ou não vicia. Pode viciar sim. Então, voltando. Volta para cá. Desculpa. Pode viciar. Então, importante fazer o desmame com o seu médico, e tem que ser médico nesse caso, não faça por conta própria, a menos que você seja médico. Aí tudo bem, você mesmo se responsabiliza, você mesmo te prescreve. Tá bom, meu amigo, minha amiga, um beijo pra você, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!